Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos pelo PST. Precisa, neste momento de estabilidade, é o que vamos ver e analisar. Falamos do acidente que ocorreu ontem em São Mamede de Infesta e que reacende a polémica da falta de segurança nas estradas. Falamos da transferência de competências da Administração Central para as autarquias, em que ponto é que está. Ainda no tema local, vamos até Lisboa analisar o ponto de situação no bairro da Jamaica. E na política internacional falamos da tentativa de golpe de Estado na Venezuela. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, estão então lançados os temas que temos hoje em análise e começamos precisamente pelo PST. Neste momento o PST precisa de estabilidade, são precisas tréguas no PST, Narciso Miranda. Bem, todos os temas são muito importantes. Antes de mais, queria cumprimentá-la, a si e a quem está em casa. Eu acho que o PSD precisa, de facto, de estabilidade e a democracia precisa de partidos estabilizados. O PSD é o principal partido de oposição e, naturalmente, que nós precisamos, em nome da estabilidade, ter governos fortes, mas ter também partidos alternativos, que têm projetos alternativos, partidos de oposição fortes e credíveis. E, portanto, acho que o PSD, depois de umas semanas de grande agitação e de grande polémica, apesar de tudo, eu acho que criou as condições indispensáveis para um certo sossego, não direi estabilidade, mas a caminho de uma significativa estabilidade, até às próximas eleições. Eu sublinho até às próximas eleições. Eu acho que nesta tentativa de clarificação que o Conselho Nacional do PSD fez, não ficou quase nada clarificado, mas há uma coisa que ficou e que acontece normalmente, que é alguma pacificação, alguma moderação, designadamente daqueles que faziam uma contestação persistente à direção e à liderança do PSD. O Luís Montenegro já afirmou publicamente que vai deixar que o líder do PSD e que a direção do PSD faça o seu caminho até às eleições legislativas, com certeza absoluta, passando pelas eleições europeias e pelas eleições regionais na região autónoma da Madeira, e depois aparecerá, estou certo disso, no dia das eleições legislativas, em outubro, a pedir contas e, eventualmente, ou a saudar, conforme os resultados que o PSD vai conseguir. Seja como for, não é previsível resultados muito satisfatórios e, portanto, de qualquer maneira, Rui Rio tem 8 meses pela sua frente para se afirmar, para solidificar a sua posição e a sua liderança e, sobretudo, para se afirmar como líder da oposição a este governo e apresentando uma proposta alternativa ao atual governo. Narciso Miranda, a liderança de Rui Rio saiu fortalecida? Podemos fazer esta leitura? Podemos fazer a leitura que saiu fortalecida, saiu fortalecida quanto baste, quanto é necessário para que o PSD se possa apresentar a eleições em alternativa ao PS e em alternativa às esquerdas, que têm uma maioria que suporta um governo. E, portanto, acho que a grande novidade que saiu do Conselho Nacional é que Rui Rio vai ter condições para calmamente fazer o seu caminho. O facto de também os grandes históricos e líderes históricos do PSD estarem do lado de Rui Rio significa que, de facto, embora esta liderança seja diversas vezes colocada em causa, de facto é notório que realmente Rui Rio está a fazer e a traçar um bom caminho dentro do PSD. É não só pelos notáveis estarem ao seu lado, é também porque os contestatários vão abrandar a contestação. Vão recuar, digamos assim. Vão ficar numa posição de reserva. Vão estar a assistir ao jogo no banco para poderem saltar, se for o caso disso, se os resultados não forem bons, nas eleições legislativas. Portanto, em síntese, eu acho que foram criadas condições, pela primeira vez desde a liderança do Rui Rio, que já foi há um ano, para que o Rui Rio faça o seu caminho até às eleições legislativas, onde tudo se clarifica em função dos resultados obtidos.
Já iremos também falar da questão das eleições. Para já pergunto-lhe como é que fica Luís Montenegro dentro do PST depois desta última semana e depois deste desafio lançado também a Rui Rio. Fica numa posição muito cómoda. Fica à espera da noite das eleições legislativas. E na noite das eleições legislativas, em função dos resultados, ele vai aparecer. E, portanto, repare, há uma tradição no PSD. A história do PSD diz-nos que há sempre mudança de líderes quando não conseguem ganhar as eleições com um score eleitoral suficientemente que consiga não gerar grande polémica dentro do PSD. Um resultado eleitoral normal ou aceitável, mesmo que perca as eleições. Porque quando isso não acontece, há sempre queda de líderes. Por outro lado, quem contesta o líder sucede ao líder. Reparem, foi assim com a sucessão de Fernando Nogueira, foi assim com a sucessão de Durão Barroso, foi assim com a sucessão de Manela Ferreira Leite, foi assim com a sucessão de Santana Lopes, com a sucessão de Marcos Mendes e depois de Filipe Menezes. Portanto, 6. Quem contesta o líder, independentemente da oportunidade, acaba por ser o líder seguinte. O que quer dizer que se repetir este histórico do PSD, Luís Montenegro vai ser o próximo líder do PSD. Mas é muito cedo para estarmos a fazer esse tipo de análise. Eu acho que no Conselho Nacional do PSD nem se pode dizer que Rui Rio saiu um inequívoco vencedor, da mesma maneira que não se pode dizer que Luís Montenegro saiu um inequívoco derrotado. Vai haver um clima de pacificação, de paz, sossego, para que Rio mostre aquilo que é capaz, não só como líder do PSD, mas sobretudo como líder de um projeto alternativo ao António Costa e ao PS. Começou precisamente por dizer que Luís Montenegro estava neste momento numa posição confortável. Está também numa posição confortável António Costa e o PS com a situação atual do PST? Está menos confortável do que estava antes do Conselho Nacional, porque já há uma diferença que se notou na primeira aparição pública de Rui Rio como líder do PSD, depois do Conselho Nacional, que ele foi muito mais agressivo num discurso que fez, que foi no Congresso Regional da Madeira, num discurso que fez de crítica duríssima ao governo, à maioria que suporta o governo, PS, Bloco Esquerda, PC, mas sobretudo ao governo do PS e ao primeiro-ministro António Costa. Ele foi muito duro no último domingo, no discurso de encerramento do Congresso do Conselho Nacional, ou Congresso Regional da Madeira, do PSD da Madeira, e, portanto, prevê-se uma maior agressividade por parte de Rui Rio nas críticas que vai fazendo em crescendo ao governo e ao líder António Costa. Seja como for, mesmo assim, mesmo não estando tão comodamente instalado como estava, António Costa tem todas as condições para ganhar as eleições. E eu acho que vai ganhar as eleições. Muito bem, Narciso Miranda, passamos agora ao próximo tema, depois de analisarmos então a questão interna do PST e se é necessária então estabilidade e as consequências também desta crise interna do PST. Falamos agora do acidente em São Mamede de Infesta que aconteceu ontem e que reacende a polémica da falta de segurança nas estradas. Foi um acidente grave, muito grave, porque morreram 2 pessoas e há feridos e feridos graves, que não têm nada a ver com isto, que não fizeram nada, que não cometeram nenhum erro e que, infelizmente, acabam por ser as vítimas. Eu acho que neste último ano, 2018, e pelos vistos entramos em 2019 com esse mesmo estado de espírito, em Matosinhos tudo correu mal em matéria de transportes públicos. Vários acidentes, autocarros que se incendiaram, problemas complexos, gravíssimos, falta de segurança, problemas ambientais, etc, etc. Portanto, nada correu bem, sobretudo durante 2018, e parece que continua a nada correr bem em 2019, repito, em matéria de transportes em Matosinhos. Quer dizer, Matosinhos tem este grande problema, o problema dos transportes e o problema da mobilidade. Vamos a este acidente. Eu acho que é muito importante, do meu ponto de vista pessoal, neste momento estamos na fase de lamentar as vítimas, estamos na fase de lamentar o que aconteceu, estamos na fase de ficarmos todos muito tristes com tudo o que aconteceu e, sobretudo,
com as vítimas. Agora, depois disto, depois desta fase, eu acho que hoje é muito cedo, eu tenho que ser contido, eu acho que vale a pena avaliar com muita profundidade e muito rigor as razões de mais um acidente, deste acidente. E analisarmos, sobretudo, muito bem o tipo de soluções que encontramos em vários pontos, e sobretudo em Matosinhos, para abrandar a velocidade, para controlar a velocidade. A introdução de obstáculos para atingir este objetivo nem sempre resulta bem. Eu não sou contra, quero dizer isto com toda a franqueza, mas nem sempre resulta bem. E não resulta bem, sobretudo, fora do casco urbano, fora dos grandes centros urbanos. No casco urbano, nos grandes centros urbanos, no coração das cidades, eu acho muito bem que se criem lombas, que se criem obstáculos, que se criem sinalização o mais dispersa possível para obrigar as pessoas a abrandar a velocidade, para obrigar as pessoas a cumprir limites baixos de velocidade. Porque praticamente os transportes, os carros, etc., todo tipo de carros convivem com as pessoas. Eu não sei se esta regra se pode aplicar literalmente, desta forma literal, fora dos grandes núcleos urbanos, fora do coração das cidades, mesmo que... Ou a forma como se aplica mesmo tem que que em ser núcleos vista. urbanos, mesmo que em núcleos urbanos. E depois, segunda nota, é preciso analisar isto muito bem, é o tipo de sinalização. Porque, bem sem quem faz sinalização vertical, cumpre a lei. Mas aqui o problema não é só cumprir a lei. É preciso criar as condições no sentido de introduzir medidas preventivas. Sempre que há um obstáculo deste tipo, na minha opinião, tem que haver mini-obstáculos antes, mais dispersos, mais suaves, que chamem a atenção, que alertem os condutores, que provoquem os condutores. Por exemplo, antes de uma passagem, de uma lomba, que foi o caso que provocou o acidente, antes da lomba deve haver bandas sonoras. Bandas sonoras que deem sinal aos carros, aos condutores, que os alerte que vai acontecer qualquer coisa, que lhes vai aparecer um obstáculo pela frente. Mas, repito, eu acho que é muito cedo para fazer este tipo de análise. Eu estou a falar em tese. Estou a falar do ponto de vista global, do ponto de vista dos princípios. Nem sequer quero dizer que isto se aplica, embora seja convencido disso, mas não interessa neste momento dizer isso, a este caso. Portanto, convém analisar concretamente, com rigor absoluto, este tipo de sinalização, este tipo de obstáculos para obrigar os condutores a abrandarem. Seja como for, a segurança nas nossas estradas, que é a sua questão, é cada vez mais um tema recorrente, extremamente importante, no qual devemos investir. É preciso falar cada em vez mais prevenção, acentuadamente. Narciso Miranda. É preciso falar em prevenção. É Quando preciso, se fala de segurança é preciso nas estradas. investir em prevenção. Falar e investir. É preciso fazer muito investimento na prevenção. Repare, sempre que acontece uma coisa destas, não chega a dizermos está sinalizado. Se calhar está, nos termos legalmente estabelecidos. Mas sempre que é um problema grave, não chega a dizer cuidado, pôr lá um sinal, cuidado, aproxima-se um período desta estrada que tem alguns problemas. Não chega a isso. É preciso fazer outros investimentos na prevenção que obriguem, que provoquem os condutores, que provoquem os automobilistas a alertarem-se, a chamar a atenção. Mais vale fazer isso do que limitarmos a um cumprimento literal da lei que depois, a seguir, pagamos uma fatura muito mais pesada. Importa, repito, neste momento, passou pouco tempo, menos de 24 horas, um acidente gravíssimo, infelizmente na minha terra, infelizmente em Matosinhos, muito mais infelizmente em São Manifesto, onde aparecem a Proteção Civil a dizer que a situação estava devidamente sinalizada, mas muita gente a dizer não está, não. Eu moro lá, eu vivo lá, eu passo lá todos os dias e de facto aquilo é uma chatice, há ali problemas, etc, etc. Não interessa quem tem razão neste momento, interessa que se faça uma avaliação posteriormente rigorosa, desapaixonada, sem andarmos à procura de quem tem culpa, mas para retirarmos os respectivos ensinamentos e não se repetirem estes erros. Há também aqui alguns problemas de mobilidade no concelho de Matosinhos. Há muitos problemas, eu já disse e volto a dizer que os grandes problemas de Matosinhos são segurança, mobilidade, transportes públicos. E, portanto, é preciso resolver estes problemas fazendo um investimento. Falta investimento. O vereador do PCP, o vereador eleito pelo PCP, é o responsável por estas áreas. Imagine o azar do PCP e o azar do vereador, que esteve sempre na oposição em Matosinhos e fez sempre posição muito dura,
quando faz parte do poder, quando faz uma coligação com o PS e assume responsabilidades, logo aparecem os problemas todos. Também não se podemos dizer que isto é a culpa exclusiva das medidas tomadas pelo vereador e pela Câmara Municipal. Isto são coisas que acontecem, infelizmente, e não deviam acontecer. Narciso Miranda, passamos ao próximo tema e, certamente, também este tema acaba por estar relacionado com esta questão que falamos, da falta de segurança nas estradas. Falamos da transferência de competências da Administração Central para as autarquias. É um assunto polémico e recorrente. Falámos nele há 30 anos. Os governos sucessivos, todos os governos, manifestam sempre vontade de descentralização, de fazer descentralização, de transferir competências à Administração Central. Mas quando se fala em transferência de competências, fala-se também, inevitavelmente, de um pacote financeiro. Nos meios financeiros, no envelope financeiro ou na mochila financeira, é verdade. Mas normalmente os governos falam muito nisso, mas depois fazem pouco. Ou falam muito na descentralização, mas depois só querem descentralizar aquilo que não lhes convém gerir, ou aquilo que é mais difícil gerir. Também é verdade que isso acontece. Seja como for, este pacote é um pacote que está a ser razoavelmente polémico, está a ser profundamente discutido, com algumas rejeições, sobretudo, por exemplo, na área metropolitana do Porto, praticamente as autarquias, todas as autarquias rejeitaram a parte mais significativa dos instrumentos jurídicos e dos respectivos envelopes financeiros que o Governo já aprovou, que já estão em vigor, que já estão promulgados, mas há aqui um sinal evidente, independentemente da bondade destas medidas descentralizadoras, independentemente de concordarmos ou de não concordarmos, independentemente das decisões que as autarquias estão a tomar de aceitar ou não aceitar estas medidas descentralizadoras, há aqui uma questão que é fundamental. É que as autarquias só podem pronunciar-se sobre isto para 2019, 2020 e 2021. Só nestes 3 anos. Em 2022, concordem ou discordem, vão ter que cumprir esta legislação. E esta medida deste Governo é uma medida inteligente do Governo e do Bloco Central, porque isto foi acordado com o PSD. Porque travam a discussão, implementam as medidas. Os municípios têm possibilidades de não as aceitarem, mas só durante 3 anos. Quando terminar este mandato autárquico, portanto, depois das eleições autárquicas de outubro de 2021, portanto, a partir de janeiro de 2022, estas leis todas estão a ser contestadas, que estão a ser rejeitadas em muitos municípios, vão ter que ser assumidas. Portanto, qual é a vantagem disto? E a desvantagem? A vantagem é que as câmaras têm 3 anos para se prepararem, para organizarem os seus serviços, para prestar um bom serviço. Esta é a grande vantagem. A grande desvantagem é que mesmo que discordem, vão ter que as aceitar. E essa é a arte que este Governo conseguiu encontrar para impor mesmo aquilo que as autarquias discordam. Narciso Miranda, qual é neste momento a maior contestação que se faz a esta transferência de competências? A maior contestação que os autarcas fazem é a mochila financeira. Embora eu continue a considerar que os autarcas, desde sempre, não é só agora, concentraram-se sempre e continuam-se a concentrar demasiadamente no dinheiro. Nem só conta os meios financeiros, contam também outras coisas. Por exemplo, o que é que interessa transferir para as competências das câmaras a manutenção e o suporte do fornecimento de mão de obra, por exemplo, de auxiliares? Imagine, por exemplo, Barcelos. Tem 89 freguesias. Tem escolas em todas as freguesias. Em matéria de descentralização na área da educação, qual é a competência que é transferida para as câmaras? Fazer obras nas escolas, fazer obras de conservação e manutenção e colocar nas escolas, ao serviço das escolas, os auxiliares, a mão de obra auxiliar. O que é que isto representa de importância para o poder local? O poder local contrata auxiliares, coloca-os nas escolas, a quilómetros e quilómetros de distância e ao fim do mês paga-lhes. É completamente impossível saberem gerir ou gerirem bem esse tipo de mão de obra. Dir-me-á, mas apesar de tudo é melhor ser gerida pelas câmaras do que pelas direções regionais de educação. É muito melhor os auxiliares das escolas, por exemplo, de Barcelos, serem geridos pela Câmara do que serem geridos pela DERENE, que fica, apesar de tudo, mais longe dessas escolas do que a Câmara. É verdade, mas lá está. São competências descentralizadas pela Administração Central de matérias que são difíceis de gerir. Eu gostaria de ver era o Governo
avançar com uma medida muito... O Governo e a Associação Nacional de Municípios, e os municípios portugueses, e os partidos, a Assembleia da República, não só o Governo, com medidas muito mais arrojadas. Por exemplo, avançar com o processo de regionalização, reforço das áreas metropolitanas, criar uma estabilidade ou mais competências para as comunidades urbanas, mais descentralização para as autarquias locais e, naturalmente, mais meios financeiros. Isso é que era uma medida muito mais arrojada, de uma forma articulada, conjugada e, portanto, rentabilizando meios e descentralizando efetivamente muito daquilo que se pode fazer ao nível local e que está a ser feito ao nível central. Muito bem. Narciso Miranda, também será certamente um tema que iremos voltar mais à frente. Para já, vamos então até Lisboa, voltamos a entrar no bairro da Jamaica e percebemos que há ainda algumas questões aqui relativas ao bairro da Jamaica, que teve uma situação durante este fim de semana e que ontem levou a protestos violentos entre as forças de segurança e os moradores do bairro da Jamaica. É muito desagradável o que aconteceu no bairro e muito mais desagradável o que aconteceu ontem. E, portanto, são assuntos que vão ter que ser esclarecidos. A polícia tem a missão de garantir a segurança das pessoas e tem a missão de intervir quando é chamada para tentar resolver conflitos, que foi o que aconteceu no domingo passado, no bairro da Jamaica. A questão que se põe é como é que a polícia atuou. Se a polícia atuou bem ou não atuou bem. Se a polícia utilizou excessivos mecanismos de força, se utilizou a força de uma forma indiscriminada, atingindo inocentes, ou se, pelo contrário, fez isso cuidadosamente. Eu não acredito que a polícia atuou, não acredito sinceramente, com sinais de racismo, não acredito. É uma grande acusação que se está a fazer, mas não acredito. Até porque a polícia, quando foi intervir no bairro da Jamaica, foram atingidos, entre comas à bastonada, pessoas de cores diferentes. Negros, brancos, indiscriminadamente. Ou melhor, parece que foi indiscriminadamente. E eu espero bem que não tenha sido. Porque a polícia tem que ter cuidado. Tem que atuar, tem que usar os meios ajustados ao conflito que existe e às condições necessárias para a segurança, mas não pode atuar indiscriminadamente. Porque senão tínhamos autênticas guerras civis. Olha, por exemplo, nestas manifestações que estão a acontecer em Paris, desagradáveis, obviamente, se a polícia atuasse indiscriminadamente, tínhamos problemas ali muito graves. A polícia tem que ser contida, tem que ter nervos de aço. E eu não estou a dizer que não teve. Provavelmente teve, mas é muito desagradável o que aconteceu e é preciso, naturalmente, analisar-se isto com rigor absoluto. Culminou ontem nos confrontos que assistimos. Terminou em confrontos injustificados, inadmissíveis e inaceitáveis. Não se justificava a reação de uma cerca de uma centena de pessoas que, independentemente da polícia ter utilizado com excessiva força ou não, eu não sei, a polícia fez uma intervenção correta, oportuna e ajustada, porque pediram uma manifestação que ainda por cima não era legal, para se utilizarem uma faixa de rodagem, ou utilizar um espaço de tal maneira que permitisse a circulação normal e legítima do trânsito, sobretudo numa hora de ponta, é uma intervenção normal da polícia e cabe à polícia fazer isto. Pelos vistos, segundo diz a polícia, as pessoas reagiram mal, reagiram com agressões, utilizaram pedras e tentaram agredir polícias. Convém também esclarecer convenientemente o assunto, mas é lamentável que isto aconteça e é lamentável que, a ser verdade, o que eu leio, eu acho que as pessoas não tiveram um comportamento civicamente correto e foram as pessoas que acabaram por provocar a polícia, porque, segundo me dizem, até nem estavam lá grandes dispositivos de forças de segurança que podiam ser considerados como uma provocação ou como uma ostentação. Não, estavam ali a cumprir a sua obrigação para garantir a segurança das outras pessoas e permitir que o trânsito pudesse circular com a normalidade possível numa situação destas. Enquanto se realizava é tudo lamentar, excesso de inventamento de um lado e do outro. São situações muito lamentáveis que convém ser esclarecidas para se exercerem alguma carga pedagógica de um lado e do outro. E não interessa aparecerem depois pessoas negras a dizer que há
aqui atitudes racistas da polícia, porque eu não quero acreditar que isso esteja a acontecer. Neste caso, não quer dizer que não aconteça, que não tenha acontecido, não se quer, mas neste caso estou certo que não foi isso que aconteceu. Embora eu acho que se houve intervenção da polícia indiscriminada, por exemplo, sei que foi atingida uma pessoa idosa, eu acho que aí a polícia excedeu-se e não devia ter feito. Muito bem. Narciso Miranda, falamos agora de política internacional, falamos da tentativa de golpe de Estado na Venezuela. Eu acho que a Venezuela vai terminar mal. É um problema muito complicado e eu acho que aquilo não vai acabar bem. E eu até prevejo um fim trágico para a Venezuela. Já abandonaram uns 3 milhões de cidadãos e eu admito que possam abandonar mais se a situação de crise continuar. Eu acho que esta crise surgiu, esta tentativa de golpe de alguns militares surgiu porque a Assembleia Legislativa, que tem a maioria da Assembleia Legislativa é de oposição, tomou uma medida que vale o que vale e a gente não sabe muito bem o que é que vale na Venezuela, porque há um poder legislativo e há um poder constituinte, e o poder constituinte esvaziou o poder legislativo e, portanto, não sabe muito bem quais são os poderes do poder legislativo, da Assembleia Legislativa, portanto, tomou uma decisão de criar uma amnistia, de perdoar, de tolerar qualquer golpe de Estado, qualquer tentativa que seja desenvolvida, qualquer ação que seja desenvolvida para derrubar o presidente, entre comas, reeleito. Entre comas não, reeleito. Não sei se com batota ou sem batota, mas foi reeleito que tomou posse. E, portanto, isso incentivou, este objetivo da Assembleia Legislativa é incentivar os militares a fazerem o derrubo e a demarcarem-se do atual presidente para fazerem o golpe de Estado para democratizar ou para tentar democratizar a Venezuela. Não funcionou, portanto, o sistema não funcionou, o golpe foi abafado, foi imediatamente abafado, o que quer dizer que a primeira conclusão que se tira é que as Forças Armadas, na sua esmagadora maioria, sobretudo as hierarquias, estão com o poder instituído, estão com o atual presidente. E, portanto, vamos ter que continuar a esperar pelos próximos capítulos e para fazermos a análise dos próximos capítulos, sobretudo as consequências dos próximos capítulos da evolução de uma Venezuela sem linha de rumo definida e numa situação de crise gravíssima. Muito bem. Narciso Miranda, terminamos hoje a falar da tentativa de golpe de Estado na Venezuela. Foram então os temas de hoje. Voltamos a ver-nos amanhã. Obrigada. Muito obrigado, foi um prazer estar consigo. Foram então estes os temas hoje em análise. Estamos de regresso amanhã.